Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai nos afirmar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua infinita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. A esperança do qual o cristão tem não é uma esperança que morre, como o mundo fala. A esperança é a última que morre, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. E Ele já morreu e Ele ressuscitou. Logo, a esperança do cristão, ela não morre. E o intuito dessa série de ministrações é que cada um de nós venhamos ser levados, conduzidos a palavras de fé, de incentivos, de encorajamento, para que compreendamos os projetos e os propósitos que Ele tem a realizar em nós e através de nós, com a convicção inabalável, baseada nas Sagradas Escrituras, não em nós mesmos. Por isso, viva esperança, a esperança que permanece de pé. E segundo Colossenses, capítulo 1, versículo 27, a parte B vai também nos afirmar: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E por isso que nós estamos aqui, estamos com a esperança. Esperança não baseada em uma data, em um calendário, mas estamos baseados na esperança viva que habita em cada um de nós. E nada melhor do que ministrar a respeito de esperança, falando inicialmente a respeito de promessas. Promessas que, com certeza, todos nós temos. Existem inúmeras promessas da parte de Deus nas Sagradas Escrituras para cada um dos seus filhos. E isso alcança a tua e a minha vida. Mas nós sabemos também que existem promessas específicas da parte de Deus, direcionadas individualmente aos irmãos e às irmãs. E existe até um louvor que fala que quem tem promessa de Deus não vai morrer. Há controvérsias quanto a essa fala, porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós observamos claramente que as promessas de Deus, elas recaem enquanto o servo do Senhor está debaixo da aliança que Ele propôs na palavra de Deus. Vemos o exemplo de Moisés, que por tão pouco não conseguiu adentrar na terra prometida. Vemos o exemplo de Jonas, que foi erguido como profeta de Deus para trazer uma palavra de salvação para um povo de Nínive. E aquele povo, aquela geração foi salva. Porém, 100 anos depois, veio novamente um profeta chamado Naum, em que proferiu uma palavra de sentença e de destruição para aquele local. Então eu creio e entendo, baseado nas Sagradas Escrituras, que a promessa de Deus para as nossas vidas diz respeito não só à sua soberania, à sua livre e espontânea vontade de nos abençoar, mas também diz respeito à responsabilidade humana. Aquilo que nos compete de obedecer, estarmos debaixo da obediência da palavra de Deus. Quando nós estamos debaixo dessa orientação das Sagradas Escrituras, aí sim, Deus tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso comigo da forma que eu quero andar, da forma que eu acho que deve ser, daquilo que eu penso a respeito das Sagradas Escrituras, mas se eu estou andando em conformidade com a palavra de Deus. E para meditar a respeito de promessas, ninguém melhor do que o nosso pai na fé, Abraão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e a mantivesse aberta. Não teremos como fazer uma leitura antes da ministração, porque o relato de Abraão se estende do capítulo 12, versículos antes do capítulo 11, até o capítulo 22, se nós considerarmos a prova que o Senhor faz com a promessa que Ele recebe. Então nós iremos caminhar em alguns versículos e eu extraí alguns pontos para a nossa reflexão. E a temática dessa noite é a trajetória para o cumprimento da promessa. Existe uma trajetória, uma caminhada para que Deus concretize em nossas vidas aquilo que Ele já proferiu e tem para cada um de nós. Por quê? Pelo motivo que eu já falei. Porque não acontece a realização dessas promessas de qualquer forma.
existe uma forma, e essa forma é a obediência, é a submissão, é estar diante do Senhor, seguindo os passos e as orientações que Ele nos deixa na sua palavra. E isso nós vamos perceber durante o relato tão conhecido, a história de Abraão, que todos conhecem, de crianças de tenra idade, adultos conhecem com propriedade esse relato bíblico tão profundo e tão empolgante e tão envolvente, que nós começamos a ler e só conseguimos parar na conclusão dessa história. É sobre esse relato que nós iremos ler nessa noite, em nome de Jesus. Para iniciarmos, eu gostaria de ler apenas 2 versículos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Podem permanecer sentados. Quem está em casa nos acompanhando também pode abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Meus amados, para simplificarmos no momento da ministração, nós iremos citar o nome que já foi mudado de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Essa mudança de nome como uma sucessão das bênçãos que estavam os alcançando só se dá no capítulo 17. Mas para simplificarmos, desde já nós iremos referir a esses homens de Deus como Abraão e como Sara. Vejamos bem, o relato bíblico que nós acabamos de ler faz menção a respeito deste homem de Deus, Abraão. E para isso nós precisamos considerar algumas informações que já estão implícitas nos versículos anteriores do que foi lido. Nós sabemos que Abraão vivia em Ur dos Caldeus, e está descrito no capítulo 11, versículo 28. E Ur dos Caldeus era uma cidade politeísta. O politeísmo é uma adoração a vários deuses. Eles não eram monoteístas, não adoravam ao único e eterno Deus, o qual nós também servimos, mas eles adoravam a vários deuses. E Josué, capítulo 24, versículo 2, vai afirmar que o seu pai, ele e seus irmãos, eles eram adoradores de imagens. Então, Abraão saiu de um ambiente totalmente prostituído, religiosamente falando. Ele estava se relacionando com falsos deuses. E o que é que Deus faz? E o primeiro ponto que eu quero destacar é que Deus, ele promete algo a Abraão. Primeiramente ele chama e depois ele promete. Qual era o ambiente em que ele estava? Um ambiente de promiscuidade espiritual, um ambiente de idolatria, e o Senhor intencionalmente então se revela, olha para uma terra idólatra. Especificamente esse olhar recai para a vida de Abraão, e olhando para ele decide fazer uma convocação, decide chamá-lo. Esse chamamento vem acompanhado de uma promessa. E nós sabemos que João capítulo 15, versículo 16, vai afirmar que não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. O Senhor nos escolheu. O Senhor, ele nos separou de um mundo corrompido.
de um mundo perdido, em meio à sua idolatria, em meio a toda a sua corrupção, e nos chamou para andar com Ele. Nesse chamamento para as nossas vidas também hoje, existem inúmeras bênçãos, assim como Deus falou especificamente para Abraão. Ele nos chamou, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Nós não temos dúvida a respeito dessa verdade, porque o nosso coração endurecido, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, não havia possibilidade de nós respondermos a Deus, ao seu convite gracioso. Mas da mesma forma como Ele se manifesta, da mesma forma como Ele intencionalmente se revela a Abraão, Ele também um dia se revelou a nós. E Ele se revelou a nós com uma palavra que nos mostrou quem nós somos e aonde nós estávamos, a nossa condição de perdição eterna, nos mostrando a necessidade de um Salvador. E por causa disso, o Evangelho passou a fazer sentido em nossas vidas, e por causa disso, nós estamos caminhando e estamos de pé na sua presença. O texto que antecede ainda vai nos trazer algumas informações. Abraão era casado com Sara. Sara era estéril e por causa disso eles não poderiam ter filhos. E Deus então dá uma ordem um tanto inusitada para este homem que se tornou o nosso pai na fé. Essa ordem é que ele saísse da sua terra, saísse da sua parentela para um lugar desconhecido. E aí nós sabemos muito bem que, conforme a nossa dinâmica de vida, tudo que nós vamos fazer, nós fazemos um planejamento. Nós programamos o nosso dia. E quando nós vamos resolver determinadas questões, nós já sabemos o que nós vamos fazer quando nós saímos. Não foi assim que aconteceu com Abraão. Imagine um Deus que se revela, que o chama e traz uma orientação para ele, uma orientação que era necessário ele fazer, abandonando toda aquela estrutura que ele possuía em obediência, numa atitude de fé a Deus. Difícil, não? É difícil nós imaginarmos isso nos dias de hoje, praticamente impossível. Quem deixaria o seu ambiente, a sua segurança, a sua estrutura para seguir uma orientação de uma voz de um Deus do qual ele nunca havia se relacionado? Mas é por isso também que Abraão é considerado como nosso pai na fé. Ele ouve essa orientação e ele segue. Ele não apenas ouve e fica calado ou parado em seu canto, mas ele segue em direção à promessa de Deus. E Deus, Ele não faz restrição a respeito deste convite. Assim como Ele não fez restrição a cada um de nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite de Deus para Abraão não foi: Abraão, deixe os seus deuses, a sua idolatria, deixe as suas imagens de esculturas e vá para uma terra que eu hei de te mostrar. Ele simplesmente disse: vem, Abraão. E Abraão foi. Ele foi da forma como ele estava, porque o Senhor trabalha de forma progressiva em nossas vidas. Ele nos chama inicialmente da forma que nós estamos, mas Ele não nos permite ficar da forma que nós nos achegamos a Ele. Ele vai trabalhando e Ele vai nos aperfeiçoando. Então o chamado de Deus a Abraão é: sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. Um chamado extremamente desafiador. E é interessante, porque o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento vai afirmar que a identidade do homem estava na sua família. Logo, quando um pai, um chefe daquela família, ele morria, que foi o caso do pai de Abraão, quem era o primogênito herdava todas as propriedades e todos os bens e as honras e responsabilidades da sua história. Mas o que é que aconteceu com esse convite? Com esse convite, o que acontece é que Abraão está abrindo mão da sua segurança.
Abraão, ele está abrindo mão da sua história, da continuidade da história da sua família. Ele está abrindo mão de toda aquela estrutura do seu futuro e colocou nas mãos do Senhor. Está aqui, Deus, a minha vida, me conduz. Está aqui, Senhor, a minha história, escreve-a, porque daqui para frente eu não sei o que irá acontecer. Não é assim que acontece em nossas vidas, quando Deus nos chama e aí nós não sabemos muito bem como vai se suceder as questões tantas, né? Nós habituados em hábitos e pecados e práticas, e a partir de agora parece que tudo muda, e de fato muda, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, absolutamente tudo, se faz novo. Uma nova conduta, uma nova postura, uma nova atitude e reação diante das circunstâncias da vida. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com Abraão. Ele estava chamando, e quando ele chama, Abraão não era um jovem, não era alguém que tinha uma vida toda pela frente. Sabemos que naquela época os homens, eles tinham uma longevidade bem maior do que os dias de hoje, mas Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. O que me faz ter a convicção de que Deus, para Ele tanto faz, uma criança ou um adulto, Deus chama a cada um de nós para servi-lo, e servi-lo com gratidão e com alegria, e não há distinção de cor, raça, de faixa etária ou qualquer classe social. Ele simplesmente nos chama: vem e segue-me. Vem e se aproxima, vem que eu quero escrever uma nova história para você. E essa é a idade que ele tem. E ele obedeceu essa orientação de Deus sem duvidar. O registro que Moisés, segundo os estudiosos, vão afirmar que escreveu o Pentateuco, vai dizer na Sagrada Escritura, é simplesmente que ele ouve o chamado e que ele segue o chamado de Deus. Ele ouve e ele vai, e ele não duvida, ele não tem um direcionamento diferente daquele que ele havia dado para Abraão. Ele foi em direção à promessa. A promessa que Deus tinha para ele, porque a promessa era grande demais. Farei de ti uma grande nação. Só essa primeira parte da promessa era algo grandioso para alguém que não tinha filhos. Alguém que estava saindo do seu clã, alguém que estava saindo do conforto, do ambiente do qual ele já estava habituado e que conhecia muito bem. Era muito expressivo: farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Deus tem promessas grandiosas para mim e para a tua vida. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Não ficaram restritas a um período específico da história, do qual a palavra nos relata, mas eu creio piamente que essas promessas grandiosas, que inclusive nos alcançaram, elas também são para as nossas vidas. Coisas grandes que Deus quer fazer em nós e através de nós. Coisas grandes porque nós servimos a um Deus grande. E o objetivo, justamente dessas promessas a Abraão, era também nos alcançar, a cada um de nós. Como assim, Tarsis? Gálatas, capítulo 3, versículo 14, vai nos dizer: ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Logo, quando Deus direciona uma promessa a Abraão, há aproximadamente mais de 3.000 anos atrás, essa bênção estava focando a minha e a tua vida. Deus, desde a eternidade, estava olhando para mim e para você, nesse momento exato em que nós estamos servindo como corpo de Deus, sendo aperfeiçoados dia após dia, aqui em Cruz das Armas, na Batista Missionária, cada um de nós que nos achegamos ao povo de Deus e servimos aqui, essa promessa foi para mim e foi para você. E o que eu quero lhe incentivar é que você ouse crer na palavra de Deus.
Veja ele fazer com a sua vida tudo aquilo que ele tem projetado. Ouse obedecer às suas orientações, mas veja também os resultados que ele vai te mostrar. A obediência, a atitude da fé, a conduta de cada um de nós, conforme a orientação da palavra às nossas vidas. Ouse fazer isso, ouse acreditar, ouse obedecer, mas também ouse ver. Você verá o que Deus fará com a tua e com a minha vida a partir do momento em que nós depositarmos nele a nossa total confiança e dependência. Aleluias! Foi porque Abraão, ele creu em Deus, que foi abençoado. Percebe a condição, existe uma condição para o recebimento da bênção. Tiago capítulo 2, versículo 23, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quer se tornar um amigo de Deus? João capítulo 15, versículo 14 nos diz: como vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Obedeça a palavra de Deus. Se torne um amigo de Deus. Não seja um religioso, alguém que está caminhando no meio da igreja, ao largo, esperando simplesmente as bênçãos, mas ouse se relacionar com aquele que te chamou e fez promessas às nossas vidas. Saia do lugar da sua acomodação. Que acomodação? A acomodação de não ousar buscar, a acomodação de esperar Deus fazer algo quando nós não nos direcionamos a Ele. Antes de você se direcionar ao Senhor, Ele já olhou para a tua e para a minha vida. Saia do seu lugar de acomodação nesse novo ano. Tenha uma atitude de fé no Filho de Deus, que tem o poder de mudar a tua e a minha história. O novo ano se inicia, é agora que nós precisamos começar a andar de mãos mais unidas, unindo a nossa fé, trabalhando com mais fervor na casa do Senhor, vendo e esperando e trabalhando para que a mudança aconteça em nossos lares. Faça alguma coisa, vendo a salvação da sua casa, pessoas que ainda não se renderam ao Senhor, vendo o Senhor curando enfermos, abrindo portas aonde não existem portas, vivendo o sobrenatural de Deus. É possível? Você ainda crê, igreja? Crê que Deus faz o sobrenatural? Portas aonde não tem portas, concursos que estão emperrados, esposos que ainda não se renderam ao Senhor, dificuldades financeiras que a longa data não se consegue solucionar. Deposite a sua confiança no Senhor, ouse crer na palavra, ouse obedecer, mas também você verá aquilo que Ele fará na tua e na minha vida. Aleluia. Não nos esqueçamos, é a palavra para mim, Tarsis, a palavra do nosso pastor presidente no culto do dia 31. Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, verá. Se você crê, você vai ver. Não é uma questão de achismo, é uma questão da palavra. É uma questão das suas promessas. É uma questão dele falando com cada um de nós nessa noite. Creia na suficiência das sagradas escrituras e veja o que irá acontecer contigo e comigo. Veja. Quem crê, verá a glória de Deus. Essa é uma palavra que possivelmente eu irei repetir ao longo dos sermões durante esse ano. Creia e você verá. Creia e nós veremos a glória de Deus, o Senhor abrindo os céus e derramando da sua graça e do seu poder sobre esse lugar, atraindo as pessoas, nos levando as pessoas para anunciar as boas novas. Vê a transformação do caráter de cada um de nós no processo da santificação. É 2022, é neste ano que nós queremos ver algo especial acontecer. Então ouse crer. Ouse crer. Hebreus capítulo 11, versículo 8, vai afirmar: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia.
mas ele foi. Ele não sabia, mas ele teve fé em Deus. Tenha fé em Deus. Ouse ter fé em Deus. Então, na trajetória para o cumprimento da promessa, primeiramente eu destaco nessa noite que Deus, Ele chama. Mas à medida que Ele nos chama, Ele também faz promessas a cada um de nós. Faz promessas coletivas para a igreja do Senhor, mas faz promessas individualmente, porque Ele sabe o teu e o meu coração. Ele sabe quais são os seus sonhos, sabe quais são os seus projetos, os seus anseios. Apresente-os diante do Senhor. Nada é impossível ao que crê. E para Deus nada é impossível. Não existe impossível para Deus. Segundo ponto que eu quero destacar na reflexão, na trajetória, da promessa, da realização dessa promessa, está no capítulo 13, versículos 7 a 9. O ponto que eu quero destacar é: a promessa não depende de terceiros. O que Deus tem para a tua vida e para a minha vida não depende de terceiros, de pastores, de irmãos, de profetas. Não depende se alguém vai lhe reconhecer. Depende de quem prometeu, de Deus. Capítulo 13, versículo 7 a 9, diz assim a palavra do Senhor: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Seu sobrinho Ló estava como um agregado na sua história e na sua trajetória desde o chamamento de Deus para Abraão. Ló o acompanha. E por causa das bênçãos que Deus tinha sobre a vida de Abraão, estas bênçãos elas transbordam para a vida de Ló e os seus. O que acontece? Agora começa a existir uma discórdia entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Vendo aquela situação, chegou o momento em que ficou insustentável, a terra não comportava diante da prosperidade que esses dois homens possuíam e os seus pastores estavam discutindo. Agora, observe bem a postura deste homem de Deus. Primeiramente, de quem era a contenda? A contenda não era entre Abraão e entre Ló. A contenda era entre os seus trabalhadores. A maturidade traz a sabedoria, o tempo de vida, as experiências. E qual é a postura de Abraão? É uma postura que está zelando pela paz. A resposta e a direção que Abraão dá para Ló não é uma atitude de criar intrigas, desavenças, não é continuar para ver como vai ficar, ou simplesmente ir e fazer o que ele quer. Pelo contrário, ele sendo a pessoa de mais idade, Ló deveria respeitá-lo e honrá-lo e esperar que ele escolhesse a melhor terra. Mas o que é que Abraão faz? Abraão olha e fala: olha, para onde tu fores, eu irei para o outro lugar. Eu quero que nós tenhamos paz, afinal de contas, nós somos irmãos. Meus amados, é melhor nós escolhermos a paz. Nós somos da paz. Provérbios capítulo 15, versículo 1 vai nos dizer que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas brigas e situações nós nos colocamos desnecessariamente, porque nós queremos estar com a razão. Estar com a razão é muito importante, porque eu não posso ficar por baixo.
ceder uma posição que não me interessa, porque eu quero ficar por cima tendo a razão. Mas Abraão não fez assim. Não é assim que nós devemos fazer. Abraão escolheu e tomou uma decisão baseada na paz entre ele e o seu familiar. E muitas vezes é necessário nos calar do que ter a razão. Às vezes é necessário nós nos calarmos do que nós termos a razão. A minha esposa sempre fala: você quer ficar com a razão? Cuidado, porque você pode ter a razão, mas terminar sozinho. Isso não tem nada a ver com o nosso relacionamento. Diz com relação ao contexto. Você quer ter a razão, mas nem sempre, às vezes que nós lutamos para ficar com a razão, nós iremos terminar acompanhados ou com pessoas ao nosso lado. Portanto, busquemos uma atitude de apaziguar as relações. Apaziguar, ter paz uns com os outros, porque paz é o que Deus Ele proporcionou através do seu Filho. Paz é fruto do Espírito. A paz que o mundo não pode experimentar é aquela que nós experimentamos. Portanto, não sejamos essas pessoas tão rinhentas e tão briguentas. E aqui fala alguém que primeiramente precisa ser tratado por Deus. Pessoas sanguíneas que muitas vezes agem no impulso, mas respire fundo. Lembre-se do relato de Abraão. Preserve a paz. A promessa que Deus tem para você, de fato, não necessita de terceiros. Mas aqui Ele está fazendo uma opção para que haja paz na sua vida. E é interessante, porque se Ele escolhe não entrar nessa luta, é porque Ele entende que a paz ela é mais importante do que estar com a razão. E é interessante e importante lembrarmos também a respeito do relato do apóstolo Paulo, as suas últimas palavras na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se ele lutou o bom combate é porque existe o mau combate. O mau combate é aquele que não nos faz crescer como pessoas e espiritualmente. O mau combate é aquele que nos separa do corpo de Cristo. O mau combate é o que cessa a paz dentro do lar. O mau combate é que faz com que você não se submeta às autoridades espirituais. O mau combate é o projeto de Satanás que tenta trazer divisão no meio do povo de Deus. Esse é o mau combate. Porém, nós precisamos optar. Fuja de guerras desnecessárias. Foi o que Abraão fez. Qual foi a decisão de Ló? Ló, ele escolhe um ambiente para onde ele vai com o seu gado, o seu rebanho e os seus pastores, pelo que ele vê. Ele olha as campinas do Jordão que se estende até Sodoma. E assim ele opta, porque a palavra de Deus vai afirmar que lá parece o jardim do Senhor, o jardim do Éden. Ele escolheu pelo que ele estava vendo. Ele não estava escolhendo pela direção do Espírito Santo, mas aquilo que era prazível aos seus olhos. Porém, no capítulo 19 do livro de Gênesis, vai nos trazer o relato de quão terríveis o povo de Sodoma era. E é para esse ambiente que inclusive Ló, ele se torna um dos juízes. É nesse ambiente inclusive que, se não fosse pela intervenção, pela interferência de Abraão, fazendo as suas petições diante de Deus, se não houverem 50 justos, se não houverem 40 justos, até chegarem a 10 justos, mas 10 justos não haviam naquela terra, mas por causa da petição de Abraão, a vida de Ló e das suas filhas que restaram foram salvas. Ló, ele escolhe pelo que ele vê. Abraão, de forma diferente, ele age de uma forma em que ele está depositando a fé no Senhor Jesus Cristo.
Ele está depositando a fé no Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 13 do livro de Gênesis vai falar de pessoas que estão ao nosso lado, mas também fala de lugar. No capítulo 13, versículo 12, a parte A vai dizer assim: habitou Abraão na terra de Canaã. Depois de toda essa situação que ocorre, em que Ló escolhe as campinas do Jordão, Abraão, ele se direciona. E ele se direciona para onde? Ele se direciona aonde Deus havia feito a promessa, conforme está escrito no capítulo 12, dos versículos 5 ao versículo 7. Ele vai para o local da promessa. Fala de local. Meus amados, às vezes nós estamos inquietos querendo sair, entrar, ficar, permanecer ou mudar por causa do local. Às vezes nós não estamos vendo, às vezes o sinal que nós estamos esperando não está acontecendo. Aquilo que eu quero, eu não vejo, por isso eu quero sair. Epa, cuidado, você tem um dono. As promessas de Deus dizem respeito às pessoas que estão ao seu lado, não dependem de fato, mas também diz respeito ao local. Porque Deus tem um direcionamento para a tua e para a minha vida. Mas muitas vezes nós estamos inquietos. Estamos assim olhando a realidade. Nós estamos olhando para a situação e planejando em nossos corações. Não é aqui. Não é com esse pastor. Não é com essa liderança. Não é dessa forma que as coisas vão acontecer. Mas ei, deixa eu te lembrar, Deus não nos chamou para andar por aquilo que nós vemos. Deus nos chamou para andar por fé. Olhe para a realidade, mas profetize a mudança daquela realidade em bênção. Olhe para a circunstância de dificuldade, porém, olhe com os olhos da fé. Olhe para aquela situação, mas creia que Deus, o Deus que te chamou, o Deus que te prometeu, é o Deus que vai realizar as promessas na tua vida, na vida dos seus. Por que que Abraão saiu de Canaã? Por causa da fome. Chegando no Egito, o que é que acontece? Por causa da sua meia-verdade, ele coloca em risco a integridade física da sua esposa, afirmando: ela é minha irmã. E por causa disso, o faraó traz a esposa dele para estar com ele. Mas claro que Deus não iria permitir nada acontecer. E ele retorna então àquela terra. É aí que Deus então convida Abraão para levantar o seu olhar e ver com os olhos da fé. Olhar para além da realidade, para além daquelas terras áridas, conforme está escrito nos versículos 14 a 17. Acompanhem comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Promessa de Deus. O que é que estava acontecendo? Ele estava no meio de uma terra que Deus já havia prometido, mas nós sabemos, existiam outros povos, porém, era aquele local que Deus havia dado como promessa a ele e à sua descendência. Nesta noite, meus amados, Deus, Ele então nos convida a olhar com os olhos da fé. Não olhe para a realidade.
Não olhe para a realidade da tua família, a realidade da tua casa, a realidade do teu trabalho, a realidade do teu ministério, a realidade daquilo que você está percebendo na economia, a realidade da saúde no mundo. Não olhe para essas questões, mas olhe com os olhos da fé, para aquele que te preserva, para aquele que te livra de todo mal, para aquele que é o teu e o meu provedor. Não olhe para a situação, tenha fé. Qual foi a reação de Abraão diante desta orientação da parte de Deus? Ele se moveu, ele se dirigiu ao local para onde o Senhor havia prometido, porque vai afirmar no versículo 18: então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Mais uma vez, Abraão, ele ouve, mas ele tem uma atitude de fé, uma atitude de obediência. Será que não é isso que está faltando nas nossas vidas? Uma atitude de obediência, sobretudo uma atitude de fé, crendo no Deus que está te falando e me falando e direcionando as nossas vidas. Abraão, ele se moveu em direção à promessa mais uma vez e habitou na terra que seria sua e da sua descendência. Existe uma trajetória para o cumprimento da promessa. Deus, primeiramente, Ele nos chama, mas Ele também promete bênçãos espirituais, mas também materiais. O nosso Deus é um Deus galardoador. Se Deus não poupou o seu único filho, 8,32, como não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Se Deus não poupou o seu filho, o nosso Deus é um Deus galardoador. Mas a sua promessa, aquilo que Deus tem para a sua vida, não depende de terceiros. Independente se Ló permaneceria com ele ou não, independente se ele tivesse seus familiares ou não, a promessa era individual, com extensão da sua descendência que nos alcançou, mas primeiramente a vida de Abraão. As promessas que Deus tem para a tua vida irão acontecer, independente se as pessoas estão acreditando ou não, independente se elas depositam em você confiança, crédito, porque Ele acredita na aliança que Ele mesmo fez. Ele fez a aliança, Ele crê, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Não depende de nós. Depende do que está prometendo, de quem está prometendo. Terceiro ponto que eu quero destacar é que quando nós duvidamos, Ele vai reafirmar a promessa. E existem muitos momentos que nós duvidamos das promessas de Deus. Existem várias situações que nós olhamos, mas Deus, será que é isso mesmo? Aquilo que o Senhor falou? Eu entendi pela tua palavra, houve uma confirmação, será que vai acontecer? As coisas estão tão difíceis que eu fico com dificuldade de compreender, de entender, Deus, que de fato irão acontecer. Acompanhe comigo, capítulo 15, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que é que Deus havia prometido para Abraão? Que ele teria uma grande descendência, que ele teria um filho. O que é que ele está apontando para a realidade? Aquilo que os seus olhos estão vendo. Sim, Deus, o Senhor tem prometido, mas o que eu estou vendo na minha casa é esse Damasceno Eliezer. Não o filho da promessa, como o Senhor havia dito. O que Ele está apresentando, de fato, é a realidade. Mas, mais uma vez, existe o alerta da parte de Deus. Ele nos chama para andar por fé e não por vista. Ele nos chama para confiarmos nele. Ele nos chama para olhar além da realidade. Deus responde. Olha só o que Ele vai responder. Versículo 4.
ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas será o teu herdeiro. Essa solução provisória que você está querendo trazer, Abraão, não é a que eu tenho para você. Essa não é a promessa que eu te fiz. Mas por quê? Porque nós passamos pela prova do tempo, e na prova do tempo nós nos cansamos, porque nós não gostamos de processos. O processo mói, o processo molda o nosso caráter, o processo faz com que nós nos submetamos ao senhorio de Cristo. E aí nós começamos a olhar: não, mas aqui está bom, Damasceno Eliezer, é esse mesmo, não estou vendo. Você está querendo ajudar a Deus com as suas soluções? Deus tem algo maior, e Deus tem algo melhor para a minha e para a tua vida. Qual é o texto que se segue posteriormente ao afirmar que não seria o Damasceno Eliezer? Leia comigo, versículo 5. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Saia da realidade que você está e encaminhe-se em direção às promessas do Senhor e olhe pela fé. Abraão possivelmente saiu da sua tenda, o local que possivelmente ele estava, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Se perde na contagem, tenta contar as estrelas, se perde. Se a podes contar, é impossível contar. Esta era a promessa que Deus tinha para ele, e não o Damasceno Eliezer. A promessa que ele tinha para a vida de Abraão era muito maior, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como altos são os céus mais do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Maiores. O que Deus tem é maior para mim e para você. O que Ele tem é maior para as nossas vidas. A sequência do texto, Abraão ele vai perguntar como isso vai se suceder. Deus então pede a ele um sacrifício, e ele traz os animais que Deus havia solicitado a ele, parte-os ao meio, e naquela ocasião, então, ele começa a enxotar as aves de rapina, que começam a querer, bicar e pegar aqueles animais. Porém, Abraão, ele não consegue permanecer acordado, e no entardecer ele adormece. No entardecer ele adormece, e ele vai ficar, então, naquela condição em que ele não estava conseguindo proteger o sacrifício que iria oferecer. E o que é que Deus vai falar com ele? Eu acho lindo da parte de Deus nessa história, é que a cada etapa Deus ele vai se revelando, Deus ele vai confirmando, Deus ele vai mostrando, assim como é nas nossas vidas. O que é que o texto sagrado vai nos afirmar? Versículo 13 do capítulo 15. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O que é que Deus estava falando para Abraão? Estavam falando das coisas que ainda iriam acontecer nas gerações futuras. Deus estava agora revelando que a promessa que Deus tinha para a vida dele iria alcançar um grande povo, e que esse povo seria peregrino na terra, e que eles seriam escravos, mas a escravidão teria um tempo determinado, 400 anos. Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. A promessa, agora a aliança que é feita pelo próprio nome do Senhor Jesus Cristo.
Não tinha por quem jurar. E da mesma forma que Abraão não conseguiu proteger aqueles animais para serem sacrificados, ou seja, ele não estaria conseguindo executar aquela oferta, aquela oferenda a Deus. Deus, ele por si próprio, ele está agora realizando essa aliança. Não, você pode falhar no cumprimento desse sacrifício, mas eu não irei falhar contigo no que diz respeito à promessa que eu te fiz. A promessa não será pelo teu nome, Abraão, a promessa será pelo meu próprio nome. O nome de Deus, o nome que tem todo o poder. Mas nós, meus amados, como somos limitados e falhos, rapidamente nós nos esquecemos do que Deus fala. Verdade ou mentira? É verdade. Abraão dá ouvidos à sua esposa e toma Agar. Nós observamos isso no capítulo que se segue. Capítulo 16. Ele ouve a orientação da sua esposa e vendo a realidade do seu corpo, vendo que a promessa não acontecia, o que ele vai afirmar? Toma a minha concubina, a minha serva, aliás, a minha escrava, e faz tem com ela um filho. Só assim, de repente, virá o filho da promessa que você recebeu da parte de Deus. Nessa ocasião, Abraão, ele tinha 86 anos. Qual é a situação toda que acontece diante dessa atitude impensada ou fora da orientação de Deus? Primeiramente, que a escrava que concebe um filho e tem o nome de Ismael, essa escrava agora começa a tripudiar da sua senhora. E a sua senhora, Sara, vai falar com Abraão e pede que ela seja retirada daquele ambiente. E Abraão consente. Mas Deus é misericordioso e na sua infinita bondade, mesmo aquela criança que não tinha nada a ver com essa história, Deus estende promessas, Deus o abençoa e afirma que ele será um povo muito grandioso. E quando Deus está falando para Agar, ela responde: tu és o Deus, no versículo 13, tu és o Deus que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Tu és o Deus que vê. O nosso Deus, ele nos vê. O nosso Deus, ele nos vê. E quando nós olhamos para ele, ele já está olhando para nós. Ele já está cuidando de nós. E qual foi a orientação do anjo do Senhor? Humilha-te e volta para a casa da tua senhora. Humilha-te perante ela. Meus amados, não adianta nós fugirmos de um problema. Nós precisamos voltar ao local do problema e resolvermos a situação. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Nós precisamos resolver o problema. Essa é a orientação e assim a escrava faz. E assim ela é recebida novamente naquela casa. O último ponto que eu quero destacar se encontra no capítulo 21. Deus cumpre a promessa. Glória a Deus. Deus, ele promete, mas ele cumpre. Deus não é como eu e você, que muitas vezes falamos, mas não fazemos aquilo que nós falamos. Se bem que não deveria ser assim, mas Deus cumpre a sua promessa. Versículo 1 ao versículo 8. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 anos, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir rirá comigo. Disse mais:
quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, não iria cumprir. Da mesma forma, não será na nossa vida. Será que as bênçãos, as promessas de Deus para cada um de nós não irão se cumprir cabalmente? Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram, igreja, desde a promessa até o cumprimento? 25 anos. É muito tempo ou pouco tempo? Talvez você esteja esperando uma promessa da parte de Deus há mais de 25 anos. Talvez você esteja esperando há menos tempo. O fato é que entre a promessa e o cumprimento dela existe um tempo. Aquieta o teu coração. Se Deus prometeu, Ele irá fazer. Não tenha dúvida. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. O que Ele prometeu é poderoso para cumprir. Na tua vida, na vida dos teus, na vida da Igreja Batista Missionária, Ele prometeu, Ele irá cumprir. O tempo eu não sei, o fato é, Deus irá cumprir as suas promessas. E algo que me chama a atenção também nesse relato, é que Abraão não viu o cumprimento de todas essas promessas. O que me faz refletir que as bênçãos, muitas vezes, que Deus tem para as nossas vidas, às vezes alcançam as nossas gerações, mas elas irão se cumprir cabalmente. Eu posso não ver, mas posso ter a convicção, foi o Senhor quem falou, Ele irá cumprir. Concluindo, meus amados, existem de fato muitas promessas na Bíblia, mas Deus também tem promessas específicas para a tua vida, para a vida dos teus. E nessas promessas nós precisamos continuar crendo, continuar confiando, com fé, com ousadia, na dependência de Deus, esperando ver o cumprimento dessas promessas. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, a parte A, vai nos dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Nós achamos que está demorando, mas ainda, se não ocorreu, é porque não é o tempo. Mas se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Ele irá cumprir. E diante dessa palavra, eu gostaria de deixar apenas duas atitudes. Diante de tudo que foi exposto, o que é que você faz com essa palavra a partir de hoje, quando você sair desta casa de oração? Espere mais um pouco. Tenha paciência. O Senhor é contigo. Irá se concretizar. Reanime-se diante do Senhor, dando glória a Deus. Não passe por esse período de espera murmurando, como foi o povo de Israel no Egito. Espera mais um pouco. A segunda atitude, creia no Deus de aliança que fez a promessa. Creia no Deus de alianças que fez a promessa. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus.